Olá, bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano. Hoje para falar sobre o top 10 de jogadores que deviam levar com a franchise tag. Pedro, boa tarde, boa noite, bom dia, depende a que horas é que estiverem a ouvir isto, não é? Hoje estás aqui para um tópico atual e fazermos aqui uma espécie de jogo em que cada um de nós vai dar o seu top 10 de jogadores e vamos fazer contagem decrescente, acho que é o que faz sentido, do 10º até ao primeiro. Que equipas é que deve dar o franchise? Não vamos entrar aqui no contexto se deve ser exclusiva ou não exclusiva, transição ou não. Por isso, apenas se devem levar com o franchise tag ou não e darmos aqui as nossas razões e justificações pelo que achamos que devem fazê-lo. Parece-te bem? Siga, parece-me bem. Estou ansioso para ver se temos algum por acaso na mesma posição. Destes Sim. mais para trás, acho que lá para a frente é mais provável. Nos 1, 2 e 3 é capaz de haver aí alguma semelhança, mas estou ansioso agora por ver aqui o início do top 10. Sim, e sendo que eu não sei mesmo o que é que o Pedro vai dizer e o Pedro não sabe mesmo o que é que eu Faço a vou mínima dizer. ideia. Por isso, Sabendo que conheço como conheço, deve ser tudo ao lado, mas pronto, já não espero muita pronto, coisa. e tu eu vou fazer uma coisa, vou-te deixar dizer primeiro para tu não dizeres é exatamente isso, André. Eu tenho Ok, certeza. ok. Então vais dizer tu primeiro. Não, vamos fazer à vez, vá. Na décima posição, quem é que tu colocarias? Eu meti o Carl Lawson, defensive end dos Bengals. Acho que os Bengals são uma equipa que este ano tem de mostrar serviço. E o Carl Lawson é dos seus melhores jogadores defensivos, talvez mesmo o melhor. Franchise tag 14 milhões e meio, não é muito não se podem dar ao luxo de deixar perder um jogador com esta capacidade. E aí está, dar-lhes tempo para depois, com o tempo, até ao camp ou até mesmo dentro da temporada, conseguirem o long term dele, contrato assim maior. Boa. Olha, eu posso dizer que eu não tenho o Carlos Lawson no meu top 10 e que o meu décimo é um guilty pleasure, Keanu Neal. Eu adoro. Acho que é um dos safeties com maior capacidade de progressão ainda. Ele teve lesões nas últimas 2 épocas que acho que impediram um bocadinho esse próprio desenvolvimento. Eu, se fosse aos Falcons, eu não o perdia. São 11 milhões, é verdade, para o safety, mas e não sei se os Falcons vão ter teto para isso, mas eu não deixaria o Keanu Neal sair. Acho que é um erro por parte dos Falcons se o fizerem. O nono, e começo eu agora, Yannick Ngakoue. Ok? Eu, se fosse aos Ravens, não deixaria o Yannick Ngakoue sair por 2 motivos. Primeiro, eu acho que ele foi uma boa adição a meio da época, depois de ter ido para os Vikings e ter sido uma nulidade no sistema de Mike Zimmer. E nós vamos ter que fazer um episódio mais à frente a falar só sobre os Vikings e Mike Zimmer do ponto de vista defensivo, porque acho que há ali muita coisa boa para falar. Mas o Yannick Ngakoue acho que foi uma boa adição aos Ravens. Os Ravens também têm o Matt Judon do outro lado, na mesma posição, que também é free agent, por isso acho que pode vir aqui ou um ou outro. Eu vou para o Ngakoue pela idade, tem 26 anos, tem ainda margem de progressão e acho que é uma excelente peça que os Ravens não deveriam deixar sair. Eu, por acaso não tenho o Ngakoue, talvez por essa dúvida do Ngakoue ou Judon não meti nenhum deles para o franchise tag. Em nono meti o Hassan Reddick dos Cardinals, fez uma grande época depois do Chandler Jones se lesionar e eu acho que este um ano de contrato dava aos Cards primeiro tanto o Chandler Jones como o Hassan Reddick no ataque ao quarterback e permitia fazer menos blitz e conseguiam ser uma equipa mais interessante e por outro lado verem se o Hassan Reddick foi fogo de vista só de uma época ou se é algo a continuar, e se for algo a continuar, depois tenta o contrato mais duradouro. Ok, eu não tenho também o Hassan Reddick no meu top 10. Para a 8ª posição, quem é que tens? Para a 8ª posição tenho o John Smith, dos Titans. Acho que o ano passado ele foi um bocado enganado, primeiro pelas lesões e depois porque com a lesão do Taylor Decker ele foi muito chamado a bloqueios e eu acho que ele é melhor quando pode sair e fazer rotas e correr com a bola e eu acho que o facto do coordenador ofensivo ser o antigo coach de tight ends, acho que vai dar a possibilidade ao John Smith explodir num ataque dos Titans que é capaz de estar sem o Corey Davis que sai em free agency, acredito eu, e por isso acho que o John Smith em 10 milhões de franchise tag acho que é facilmente acomodado pelos Titans. Olha, aqui temos um facto interessante. Não tenho o John Smith, mas tenho um colega de posição, Hunter Henry,
dos Chargers. Eu acho que os Chargers não devem deixar o Hunter Henry sair. Teve finalmente um bom primeiro ano na temporada anterior. Coincidiu com o grande ano também de Justin Herbert. Acho que são, lá está, 10 milhões que eles devem investir. Mas para mim, atenção, disseste o Jonnu Smith e o Hunter Henry, para mim são os dois que estão muito equiparados naquilo que podem dar às suas equipas respectivamente, mas eu acho que seria um investimento mais inteligente por parte dos Chargers neste momento ir para o Hunter Henry do que propriamente os Titans irem com o Jonnu Smith, que o ano passado nós já estávamos à espera que ele explodisse, foi dos jogadores que eu e o Pedro mais tínhamos como um breakout player, não é? Acabou por não ser tão explosivo como nós esperaríamos, talvez seja para o ano, e eu acho que não vai ser nos Titans. O Pedro aqui acha que eles deveriam tentar mantê-lo, e até eu também acho, mas não o coloquei também aqui no meu top 10. Sétima posição, um menino muito violento chamado Trent Williams. Eu, se fosse aos 49ers, nunca na vida deixaria Trent Williams sair do balneário de São Francisco. É uma força, é um poço de energia, é experiente, tem obviamente aqui quase 15 milhões a contar para o teto salarial caso lhe apliquem este franchise, mas não o podem deixar fugir, não só pelo que dá dentro do campo, mas também pela liderança e toda a experiência que dá ao balneário. Eu aqui, já agora só dizer assim ao calhas que adorava o Trent Williams ainda nos 49ers, mas pronto, isso é outra história. Eu em sétimo meti o Marcus May, safety dos Jets, ao que parece ele vai ser o tag, mas ainda não há nada Foi oficializado, não é? oficializado. Acho que foi o melhor jogador dos Jets o ano passado, quer ofensivamente, quer defensivamente, foi o melhor jogador dos Jets. E acho que é preciso o Robert Saleh ver de maneira que ele encaixa no sistema, por isso dão-lhe este franchise tag, e se ele funcionar no sistema depois fazem então a extensão no contrato. Acho que é o mais inteligente que os Jets podem fazer. Tem muitas falhas, mas o Marcus May não é uma delas. E na sexta posição, quem é que tens? Sexta posição meti o Taylor Moton, o right tackle dos Panthers. Os Panthers estão numa divisão que tem boas defesas, nomeadamente a dos Saints e a dos Bucks. A dos Falcons pode ser agressiva com o Dean Pease, por isso acho que é importante reservar o seu melhor linha ofensivo. Iria ficar com um tag de 13,6 milhões, parece-me um excelente negócio, para mais tarde fazer um long-term contract. Acho que é obrigatório manter o Taylor Moton na equipe. Eu, na minha sexta posição, tenho aqui um dos maiores dilemas que eu tive a analisar isto, porque estou nos Tampa Bay Buccaneers e estou com o Shaquille Barrett. E pensei muito, porque obviamente eles só podem dar aqui um dos franchises, e para mim há 3 jogadores, obviamente, Chris Godwin, Lavonte David e Shaquille Barrett. Eu tiro o Chris Godwin da situação. Eu não acho que ele vai ser franchise tag de maneira nenhuma. No máximo podem-lhe dar uma extensão, podem-lhe fazer um contrato e irem buscá-lo diretamente à free agent. E depois pensei, Lavonte David é da Shaquille Barrett. E o Lavonte David é para mim mais fundamental para a equipa, mas eu depois pensei, quem é que poderá ser o jogador que está em segunda linha que dá o step up? Eu acho que o Devin White é neste momento talvez top 3 de posição de linebacker. Para o ano, eu acho que se ele voltar a ter um ano como este, torna-se o melhor linebacker indiscutivelmente da NFL. Por isso, eu acho que os Bucks, a necessidade é manterem de Shaquille Barrett, porque o número 2 é Jason Pierre-Paul, que não vai dar mais do que aquilo que tem dado, e não vejo mais ninguém capaz de preencher essa posição. Por isso, para mim, o número 6 é Shaquille Barrett. No número 5, diz, força. Diz. Não, eu ia entrar para o 5, mas agora é a tua vez. Diz. Não, agora é a minha vez, já ia saltar. Enganei-me, é a tua vez, tens razão, peço desculpa. 5, Leonard Williams, em Nova York. Acho que não o podem deixar sair, não tem o número 2 para ele, é muito jovem, foram buscá-lo, se não me engano, há 2 anos aos Jets, também da mesma cidade, e é um investimento que eles devem querer continuar a longo prazo. Leonard Williams, se sair, vai receber muito dinheiro para onde quer que vá. Sim, eu não meti o Leonard Williams porque eu acho que ele vai ter um contrato antes sequer da tag, e acho que os Giants não vão aplicar porque ele vai ter um contrato antes. E eu ia falar da 5 porque eu na 5 tinha o Godwin para a franchise tag. Eu acho que a franchise tag no Barrett tem muito dinheiro que tem de meter no Shaquille Barrett, ele que este ano já jogou com o franchise tag, estamos a falar de demasiado dinheiro, enquanto que o do Godwin era mais suportável. Sendo que depois logo se via o que é que conseguiam fazer. O Lavonte David não acredito que fique na equipa, mas entre o Barrett e o Godwin, acho que eles metiam a franchise tag no Godwin, tentavam jogar com o Barrett o que fosse preciso, e depois lá para a frente depois viam o que é que faziam com o Godwin. Mas por outro lado também não me admirava que Tampa Bay fizesse o que tu disseste. Acho que eu tive para não meter nenhum jogador de Tampa Bay porque era difícil.
mas acabei por ficar com o Godwin. Então, mas já agora, só por curiosidade, tu terias Godwin, Barrett, Lavonte David? Sim. Eu tinha... Do que eu acho que eles vão fazer. Do que eu acho que porque Ok, eu ok. preferia, eu a preferir, eu tentei fazer tudo para ficar com o Lavonte David. Mas tu sabes Pois. que eu gosto muito dele e é um Não, bocado eu também o adoro e divisão o que meu eu maior fico. dilema é Shaquille Barrett ou Lavonte David, mas eu iria por ordem decrescente Barrett, Lavonte David e depois o Chris Godwin. Ok. Número 4, és tu, quem é que te colocaste? A número 4 meti o Kenny Golladay. Teve azar este ano por causa das lesões, acho que podia ter explodido ainda mais a continuar a boa época que tinha feito há 2 anos atrás. Este é, para mim, há duas opções: ou é o tag e trade, basicamente fazer o tag para não deixar sair por nada e depois troca o jogador para receber ainda alguma compensação, ou ficam com ele. Não tem receivers. E assim dão-lhe a oportunidade de avaliá-lo no próximo ano com o Jared Goff, ver como é que ele se entra dentro desta nova cultura da equipa com o Brad Holmes e com o Dan Campbell. E se gostarem dele, depois fazem então a extensão do contrato. Se não gostarem, depois trocam antes do ano, ou quer que seja. Mas eu acho que era importante para eles, pelo menos, garantir que o têm durante o ano, depois logo se vê. Ok. O meu número 4 é o Justin Simmons, dos Broncos, um dos melhores safeties da NFL. Não sei se ele está com vontade de levar pelo segundo ano consecutivo o franchise tag, mas acho que os Broncos têm que o fazer e também têm depois de lhe estender o contrato de forma a longo prazo, porque é uma peça fundamental e os Broncos têm dinheiro para o fazer, por isso não acho que vai ser aqui um grande dilema. Na posição 3, eu tenho o Kenny Golladay, que tu colocaste na 4, eu coloquei na 3, e acho que é exatamente o que tu disseste. Com o Jared Goff na cidade, precisam de manter ali pelo menos alguma coerência. Para mim, Kenny Golladay é o receiver que dos três principais que estão no free agency, o Allen Robinson, o Chris Godwin e o Kenny Golladay, que eu faria de tudo para tentar manter na cidade, porque a queda de talento da primeira para a segunda posição é tremenda quando falamos do depth chart de Detroit. Por isso, Kenny Golladay era o meu número 3 aqui no top, na questão de manter. O meu 3, Justin Simmons. Basicamente, eu Ok, não vou trocámos, acrescentar muito embatemos. mais. Aí está, acho que devia ser pago. Basicamente, o tag é só para garantir que tenha mais tempo para conversar. Vai ser o safety, acredito eu, que ele quer ser o safety mais bem pago da NFL. Não sei até quanto é que vai conseguir, e eu acho que é esse o problema. É que ele quer ser o mais bem pago, mas o cap veio para baixo e os Broncos a fazê-lo mais bem pago, não sei se estão com muita vontade, mas eu acho que ele é muito importante no esquema do Vic Fangio e mais tarde ou mais cedo vai ser pago. Sim, interessante que até agora não tivemos nenhum jogador na mesma posição, mas tivemos estes dois trocados. E agora vamos para as últimas duas posições. Começas tu, na segunda posição, quem é que tens? Sim, eu acho que é aqui que que nós vamos empatar. Segundo tenho o Allen Robinson, é demasiado bom para simplesmente deixar sair, sendo que eu acho que o que os Bears vão fazer é um tag and trade. Basicamente fazem o tag para depois trocar o jogador. Por outro lado, depende de quem for para quarterback. Eu acho que a questão é tag and trade, mas a questão quarterback pode mudar muita coisa, pode mudar o próprio espírito do Allen Robinson. Se fosse em buscar um bom quarterback, talvez o Allen Robinson dissesse: acho que podemos ir com isto, acho que podemos ir longe. E aí mudava até a atitude do próprio receiver em querer ir embora ou não. Por isso, eu meto tag and trade para o Allen Robinson, mas depende do que eles fizerem com o quarterback na free agency. Olha, e assumiste mal, porque eu não tenho o Allen Robinson na minha lista. Eu não tenho o Allen Robinson e o meu número 2 é o Brandon Scherf, de Washington. De forma indiscutível, top 3 de guardas da NFL. A linha ofensiva é das peças mais fundamentais para ganhar um Super Bowl e se dúvidas houvesse, vão ver a linha ofensiva de Tampa Bay este ano. Por isso, eu vou ser sincero, a minha grande dúvida nesta posição era se eu metia aqui Brandon Scherf ou sequer se metia o jogador que eu nem sequer coloquei no meu top 10, mas posso já depois dizer porquê, quando desvendar agora o meu número 1, que é
Dak Prescott dos Dallas Pronto, Cowboys. esse aí, ok, então temos Só, certo. só estamos em sintonia no primeiro, não é? Ainda bem, Mas, teve mais piada assim, acho eu. não, também acho que sim, mas o jogador que eu deixei de fora do meu top 10, mas se eu tivesse que o colocar, eu colocava dentro do top 3, era o Corey Linsley dos Packers, o center, e eu Sim. deixei-o de fora apenas por uma questão, porque eu acho que os Packers têm um dilema terrível, que é Corey Linsley ou Aaron Jones. E no final do dia, eu acho que eles vão pender para o Aaron Jones, porque vai ser mais barato, no fundo é por causa disso. E eu não colocaria nunca o Aaron Jones no meu top 10, por isso eu escolhi deixar o Corey Linsley de fora e cada vez mais acho que ele vai para fora de Green Bay. Mas o meu número 1 é o Dak Prescott, pronto, é o único que estamos de acordo, de resto já percebemos que temos visões ligeiramente diferentes. Eu, por acaso, o Brandon Scherf, já que disseste, por estar tão alto no teu, eu fiz a mesma situação com o Leonard Williams. Eu acho que ele vai ter um contrato antes, porque o franchise tag no Scherf seria demasiado caro. E eu acho que eles fazendo o contrato antes, para além de garantirem já a longevidade do jogador, fica mais barato do que estar a pagar um ano e não sei quantos milhões que ele vai receber se fizerem o tag sobre ele. Sim, sim, é verdade. Bem, vamos lá ver então o que é que vai sair daqui durante as próximas semanas. Iremos ter também algumas novidades, em particular nas próximas duas, porque a partir do dia 15 de março depois começa então o Free Agency a mexer, o mercado livre, e com muitas novidades certamente pela nossa frente. Obrigado a todos que nos acompanham, como sempre, um grande abraço e até ao próximo episódio.